Dentro desse tema que a gente está discutindo hoje no Vozes do Agro, né, credibilidade, posicionamento do Brasil no mercado internacional diante de tantas mudanças, exigências, um mundo em atualização, como você diz, qual é hoje, quais são os temas que o Brasil precisa se posicionar melhor em termos de mercado internacional, em termos de agenda verde, global, e o que está nos faltando neste momento? Bom, vamos lá. Eu acho, primeiro, obrigada pela gentileza de vir até aqui gravar, e eu lamento profundamente não poder estar presencialmente. Gostaria muito de viver o calor do debate. Sim. Mas eu estaria na Europa, como você sabe, e eu não sei se eu sou uma representante do Brasil. Eu sou uma brasileira em fóruns, em salas internacionais que, segundo muitas pessoas, nenhum outro brasileiro tem acesso. Então, na realidade, eu acho que a sua primeira pergunta é muito provocativa e eu acho que o debate no Brasil e dos brasileiros precisa acontecer de um outro jeito, na minha opinião. Nós estamos vivendo, como eu gosto de dizer, um mundo em atualização. Nessa linguagem da inovação, o mundo está updating, e obviamente está uploading uma série de coisas e buscando fazer downloads de outra série de coisas. É um mundo que tem o Sistema Internacional de Cooperação absolutamente em revisão, né? E isso não se limita ao debate sobre o sistema multilateral que envolve as Nações Unidas, a cooperação internacional global. Você esperava muito que a comunidade internacional esperava muito que uma crise global provocasse a reorganização desse sistema. Foi o que nós tivemos com a Covid, né, com a crise da pandemia, e não foi o resultado de não levou o resultado de reorganização do sistema internacional. Você está falando dessa importância da consciência, de uma organização interna, da presença do Estado em alguns pontos. Como que você está olhando, você que já foi do outro lado, já foi governo, agora você não está no governo, como que você vê hoje essa organização interna, essa integração dos elos de todos os setores impactados, né? Isso está ocorrendo de forma organizada e também sendo exportado de certa forma, né, como deveria? Sob o meu olhar, minha perspectiva, não. O Brasil toma a decisão correta de, no caso da questão climática, lidar com ela como uma prioridade, mas o Brasil precisa tomar decisões estratégicas sobre o Brasil nessa agenda. Nós fomos capazes no passado de tomarmos decisões importantes sobre o nosso futuro. Então, o Brasil, quando decidiu que ia ser um país urbano, né, houve uma mudança completa de reorganização do território, etc., a interiorização, o que é Brasília. São decisões, as pessoas perdem isso um pouco do seu imaginário político. O Brasil também decidiu ser um país, deixar de ser um país importador de alimentos, para ser um país produtor de alimentos e depois exportador de alimentos. E agora tem um desafio de saber como é que vai ser de fato um país, um player em segurança alimentar, e eu diria, eu vou provocar, em segurança energética. O clima é um tema de desenvolvimento, ele não é um tema ambiental. Ele há muito tempo deixou de ser um tema ambiental. A questão ambiental é parte da questão climática, mas não é única. É uma visão de desenvolvimento, uma visão estratégica e também uma visão de inserção no mundo. Como é que o país quer se inserir no mundo? Ele quer ser, ou continuar a ser, um país que faz parte da questão climática, porque tem cerca de 45% das suas emissões associadas ao crime organizado, porque é isso que está acontecendo. O Brasil é o único país do mundo que tem 45%, 50% das suas emissões associadas a um carbono não econômico, um carbono do crime, que não é uma atividade econômica, não agrega valor, tira da sociedade. Não é sobre quem destruiu, é sobre quem tem em pé, é como é que eu vou restaurar e como é que isso é a maior base de dados do mundo, tá? Na maior escala possível, que trata de agricultor para agricultor nesse país. Então, a segurança alimentar do país, a segurança da produção de alimentos nacional. Então, para mim, não tem tragédia, eu não aguento esse tom de tragédia, tem um realismo muito grande, um pragmatismo, tá? E uma capacidade de ter visão. Vamos pactuar que país é esse que a gente quer trabalhar com essa diversidade de atores? Eu acho que está na hora, e eu tenho convicção hoje, que isso passa muito pelo setor privado, pela capacidade do setor privado de estabelecer novas bases
de promover o debate e promover essa visão. Não é preparar um documento em Brasília e entregar, é chamar a Brasília aqui e começar a discutir com base na realidade. Mas queria que você falasse de uma forma objetiva, provocasse uma reflexão em quem está nos ouvindo, nos assistindo e pensando que é esse público muito diverso, desde o produtor rural, as grandes indústrias, indústria de máquinas, indústria de insumos, os produtores mesmo, os grandes grupos de produção. O que você deixa de recado em termos de reflexão, além do que você já falou aqui, de uma forma objetiva? O que falta aí a esse setor? Como que... Não falta, eu acho que não falta, eu só acho que não falta. O Brasil tem todos os elementos na mesa, todos. Eu acho que esse setor precisa ambicionar ter o seu papel no futuro e não achar que o futuro é uma projeção linear do passado. Não é. Tá? Como diria meu amigo Renato Russo, que era meu amigo pessoal, o futuro não é mais como antigamente. Então, a gente precisa ambicionar esse futuro não da forma como nós ambicionamos no passado. Não só porque as coisas estão mudando ou mudaram, mas porque nós teremos, sim, a discussão da natureza, essa crise que eu chamo planetária, dotando esses processos de incerteza e de riscos. Então, uma coisa é a gente gerir crise, tá? Então, como foi agora com a questão dos incêndios florestais e das queimadas. Sim. Isso é uma gestão de crise. Outra coisa é gerir risco. Tá? Eu acho que a agricultura brasileira ela é muito ilustrativa, como ela pode fazer as duas coisas. Ela se previne, ela preveniu-se, como que se pega em São Paulo, rede de aceiros, etc, etc. Isso não foi suficiente para lidar com uma seca sem precedentes, mas também com um crime organizado, segundo as notícias veiculadas. Então, nós temos que entender melhor como essas coisas estão conectadas e não fragmentá-las. O Brasil não pode abrir mão do Brasil. Tá? A gente, com todas as nossas mazelas, e temos muitas, mas não dá para abrir mão do país. Não dá para abrir mão do Brasil, de que nós somos como brasileiros, com essa diversidade toda, como eu disse, mas também ambicionar um papel no mundo melhor do que está sendo desenhado, o que muitos acham que nós temos. Não é sobre o passado novamente, é sobre escolhas no presente que nos levarão certamente a trazer o futuro para o presente. E aí, vamos lá, por que não? O Brasil é um país que seduz o mundo, isso eu posso lhe dizer. O mundo tem um olhar muito generoso com o Brasil, ao mesmo tempo um olhar muito pragmático de como ele se sente ameaçado. Né? O Brasil não pode ser visto como uma ameaça. O Brasil tem que ser visto como um país solidário, um país que se apresenta para ajudar a solucionar o mundo e viver melhor, e não ser traduzido como ameaça. Quando a gente entra na polarização, nós geramos ameaças, tudo que nós não somos. Pelo menos eu espero que a gente continue assim como sociedade. E aí realmente, o meu pedido, né, você pode dizer, eu quero a agricultura mais perto desse país. Seria importante mostrar uma agricultura que entende o seu papel de um país, para um país melhor e para um mundo melhor. Está com vocês, espero que o debate seja muito rico, espero que vocês discutam muito, vão para a polarização, mas, por favor, procure uma pauta de convergência, talvez não de consenso, no primeiro momento nas negociações, mas construa uma pauta de convergência, que temas permitem a nossa convergência, sentar-se à mesa, tá? De uma forma profissional, ética e brasileira, também divertida, estratégica, brasileira, também divertida. Gente, a vida nós vivemos para essa vida para sermos felizes, né? Então, por favor, que a gente construa isso de uma maneira mais, não só civilizada, mas uma maneira mais contemporânea, mais criativa.